o famoso pequeno livro vermelho que faz os seus sonhos se tornarem realidade. Isso funciona, por RHJ. Texto original. Um método conciso, definitivo e eficaz, com regras, explicações e sugestões para conquistar o estilo de vida, dinheiro, amigos e outras coisas que você desejar. Sobre a origem do título, o autor enviou o manuscrito deste livro para avaliação de um amigo, que o devolveu com a seguinte anotação: : Isso funciona! Esse julgamento, originado pela experiência prática de que, quando usado, o método que esse livro ensina funciona, foi adotado como o título do livro. Se você quiser desvendar os segredos do universo, precisa pensar em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, inventor, físico, supergênio. Sobre o autor. O autor desse livro foi altamente bem-sucedido e amplamente conhecido por sua generosidade e espírito de ajuda. Ele concedeu todo o crédito por tudo que ele alcançou no âmbito de controlar circunstâncias, acumular riquezas e ganhar amigos, ao silencioso exercício do método simples e poderoso que ele revela neste livro. Nas páginas a seguir, ele mostra que um caminho fácil, aberto para uma vida mais feliz e abundante existe. E sabendo que o maior bem provém de ajudar outros, sem esperar louvor, requer que seu nome seja omitido como autor do livro. Prefácio. Há alguns anos, quando tentava sobreviver a qualquer custo nas redondezas de Nova York, Teca, uma amiga minha que trabalhava como governanta para um homem septuagenário muito rico, dono de um escritório de 2 andares no famoso Rockefeller Center, ofereceu-me uma carona diária a Manhattan. Foram momentos divertidos, onde na maior parte do tempo ela contava histórias sobre o bilionário para quem trabalhava. No outono daquele mesmo ano, ela me levou até o apartamento desse homem, num luxuoso edifício da Park Ave. Enquanto ela cuidava de algumas tarefas que a haviam trazido ali, fiquei olhando para a coleção de livros que o homem guardava na prateleira. Não eram muitos, a maioria judaicos. Empilhada numa das extremidades da prateleira, havia uma dezena de exemplares de um livreto de capa vermelha. Apanhei um exemplar. Ele tinha um número de páginas tão pequeno que me encorajei a começar a leitura de imediato, ali mesmo. Até então, havia sido um cético desse tipo de literatura, mas estava tão desesperado por encontrar um rumo na vida que estava disposto a abrir qualquer convicção em troca de uma luz no final do túnel. E se esse livro estava no escritório daquele homem rico e poderoso, já nos seus 70, e se eu estava em tamanha dificuldade, pensei que seria inteligente da minha parte dar uma chance e tentar entender o que pessoas ricas e bem-sucedidas sabiam que eu ignorava. Vamos, minha amiga disse. Já? Respondi surpreso. Ela viu que eu estava com o livrinho. Quer levar? Posso? Claro! Está vendo essas 2 caixas ali? Estão cheias deles. São mesmo para distribuir. Virei o olhar para onde ela apontava e, de fato, havia 2 caixas e dentro, visto de cima, percebi que estavam cheios do mesmo exemplar que eu segurava nas mãos. Tudo isso me pareceu muito estranho. O que levaria um bilionário, dono de uma das marcas mais famosas de diamantes do mundo, com um apartamento na Park Ave e um enorme escritório no Rockefeller Center, a distribuir livretos de autoajuda? Agora, mais do que nunca, queria saber o que constava naquele livro. Assim que cheguei em casa, imediatamente concluí a leitura. Não era preciso muito, pois era uma leitura de 15 minutos, mais ou menos. O conteúdo era simples, 2 pontos. Um método bastante claro de 4 passos. Na verdade, o método era tão simples e claro que o ignorei completamente e continuei minha rotina normal. Nos dias seguintes, porém, alguns eventos fizeram com que as dificuldades na minha situação de vida aumentassem. Estranhamente, também crescia minha inquietação
sobre as razões daquele homem ter tantos exemplares desse método em casa. E mais, 2 pontos. O que o fazia distribuir os mesmos? Enviei uma mensagem para a Teca. Abre aspas. Você perguntaria para mim por que ele tem esses livrinhos e por que os distribui? Fecha aspas. No dia seguinte, já estava na cama, pronto para dormir, quando minha amiga respondeu. Abre aspas. Ele disse que foi assim, seguindo o conteúdo desse pequeno livro, que a vida dele se transformou. Por ser judeu, veio fugido da Segunda Guerra. Não conhecia ninguém nos Estados Unidos e teve que começar sozinho. Um dia, um homem lhe entregou esse livrinho. Na época, ele disse, era apenas um panfleto, na verdade. Desesperado por melhores condições de vida, disse que seguiu à risca o método que o livro continha e que foi a partir de então que tudo na vida dele se transformou e que distribui os livros para devolver ao universo o presente que recebeu. Fecha aspas. Assim que terminei de ler a mensagem, estendi meu braço até o birô ao lado da cama, abri a gaveta e tirei o pequeno exemplar de lá. Reli-o várias vezes naquela mesma noite e antes de adormecer, fiz um compromisso solene de que seguiria cada passo descrito no método. Foi a partir de então que tudo se transformou. Por conta disso, me sinto feliz e realizado por saber que você está, nesse momento, fixando o seu olhar e a atenção do seu pensamento para esse pequeno livro. Siga esse método, porque, de fato, ele funciona. Jacob Petrie, inverno de 2016, Clinton, New Jersey, USA. Parte 1. Qual é o real segredo para obter posses desejáveis? Será que algumas pessoas nascem com uma estrela ou sob influência de outro amuleto da sorte qualquer que as permite ter tudo o que lhes parece desejável? E se não, qual é a causa que diferencia as condições nas quais as pessoas vivem? Muitos anos atrás, sentindo que deveria existir uma resposta lógica para essa questão, decidi descobrir, se possível, qual era. Para minha própria satisfação, descobrir a resposta. E por anos tenho compartilhado minha descoberta com outras pessoas que também a usaram, sempre obtendo riqueza e sucesso. De um ponto de vista científico, psicológico ou teológico, algumas das afirmações a seguir podem ser interpretadas como incorretas, mas mesmo assim, o plano que irei apresentar sempre produziu os resultados desejados para aqueles que seguiram as instruções. E eu sinceramente acredito que ao continuar apresentando-o dessa forma, vai trazer felicidade e posses para muitos mais. Abre aspas. Se posses se manifestassem simplesmente por desejá-las, a vida seria fácil. Fecha aspas. É o modo como a média das pessoas pensa. Elas não têm consciência de um poder tão próximo que chega a ser negligenciado, que opera de um modo tão simples que chega a ser difícil de imaginar, e tão certeiro em resultados que chega a não ser utilizado conscientemente ou reconhecido como a causa do fracasso ou sucesso. Abre aspas. Nossa, como eu queria que isso fosse meu, fecha aspas. É o surto de Jimmy, o office boy, quando um conversível vermelho novo passa por ele. E Florence, a telefonista, expressa o mesmo pensamento sobre um anel da vitrine da joalheria. Enquanto o pobre velho Jones, o contador, durante um passeio de domingo, responde à sua esposa, abre aspas, sim, querida, seria ótimo ter uma casa como essa, mas está fora de questão. Vamos ter que continuar no aluguel, fecha aspas. Landen, o vendedor, protesta que é ele quem faz todo o trabalho e recebe pouco. Um dia largará o emprego para arranjar outro, de verdade. E Bondum, o presidente da companhia, em seu santuário privado, pratica seu amargo relato contra resfriado anual de inverno e confessa que já sabia que ele estava chegando. Na verdade, ele já o estava aguardando. Em casa é a mesma coisa. Noite passada, o pai declarou que a filha Anabel estava indo num caminho que a levaria direto para o desastre. E hoje, uma discussão sobre a mesada
e outras tentativas fracassadas de ajustar o relacionamento com o filho fez com que a mãe chutasse o balde. 2 pontos. Abre aspas. Esta é a gota d'água. A professora de Robert quer me ver esta tarde. O boletim dele está terrível. Eu sei, mas não estou nem aí. Já eu estou atrasada para meu jogo de cartas. Ela vai ter que esperar até amanhã. Fecha aspas. E assim segue a infinita corrente de expressões como essas por milhões de pessoas, em todas as classes, que não pensam no que realmente querem e que poderiam conquistar tudo o que era para ser delas. Se você é uma dessas milhões de pessoas que falam superficialmente sobre a vida que gostariam ou daquilo que desejam, sem verdadeiramente pensar como obtê-lo, e se gostaria de criar uma mudança consciente da sua condição atual, você pode criá-la. Mas para isso, antes de tudo, você precisa saber o que é aquilo que você quer. E isso não é uma tarefa fácil. Quando você conseguir treinar sua mente objetiva, abre parêntese, a mente que você usa todos os dias, fecha parêntese, para decidir-se definitivamente sobre as coisas ou condições que você deseja, você terá dado o primeiro grande passo para conquistar aquilo que escolheu como seu objeto de desejo. Conseguir o que você quer não é mais misterioso ou incerto que captar, com seu computador ou celular, as ondas ao seu redor. Afine-se corretamente e você terá um resultado perfeito. Mas, para fazer isso, obviamente, é necessário conhecer o método através do qual seu equipamento opera, bem como alguns outros detalhes que sincronizam os dois na mesma frequência. Você tem em você um poder impetuoso, ansioso e disposto a servi-lo. Um poder capaz de lhe dar tudo aquilo que você verdadeiramente deseja. Esse poder é descrito por Thomson J. Hudson, PhD, doutor em Direito, autor de, abre aspas, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, fecha aspas, como sua mente subjetiva. Outros escritores estudados usam diferentes termos e nomes, mas todos concordam que ele é onipotente. Assim, eu chamo esse poder de, abre aspas, Emmanuel, fecha aspas, que significa Deus em nós. Indiferentemente do nome deste grande poder ou a consciente admissão da existência de um Deus, esse poder é capaz e está sempre disposto a lhe levar a uma realização completa e perfeita de todos os seus mais sinceros desejos cultivados na sua mente objetiva. Mas você tem que ser realmente claro e sincero em relação àquilo que você quer. Desejos ocasionais ou sem convicção não formam uma perfeita conexão ou comunicação com o seu poder onipotente. Você tem que ser mental, física e espiritualmente sincero, claro e verdadeiramente comprometido com as condições ou coisas que você deseja. A sua mente objetiva e a sua vontade são tão vagas e inconstantes que normalmente você só deseja coisas vagas e de modo inconstante. E sendo assim, o maravilhoso poder onipotente que existe em você e que está totalmente capacitado e pronto para lhe dar tudo o que você deseja, não entra em funcionamento. A maioria dos desejos são uma simples expressão vocal. Jimmy, o office boy, não pensou sobre ter o conversível vermelho. Landen, o vendedor, não estava pensando em outro emprego ou pensando de forma geral. Presidente Bondon sabia que teria o resfriado e estava esperando por ele. Os negócios do pai estão indo muito bem. E a mãe trouxe para casa o prêmio de primeiro lugar do jogo de cartas aquele dia. Mas eles não têm uma ideia fixa do que eles realmente queriam que os seus filhos conquistassem e estavam em vias de fato, ajudando a criar as condições infelizes que existiam na família. Se você está sendo sincero sobre mudar sua condição atual, continue em frente, porque a seguir irei compartilhar um método claro, conciso, definitivo e eficaz, com regras, explicações e sugestões que, se seguido fielmente, lhe levarão a conquistar tudo o que você deseja. Parte 2. O método. Escreva em um papel, em ordem de importância,
as coisas e condições que você realmente quer. Não tenha medo de querer demais. Vá ao limite escrevendo os seus desejos. Depois, quando necessário, altere a lista diariamente, adicionando ou retirando o que desejar, até você ter a lista certa. Não deixe as alterações naquilo que você deseja lhe desencorajarem. Isso é natural. Sempre haverá mudanças, novas ideias, desejos e adições na medida em que os dias passam. As 3 regras do método. 1. Leia a lista do que você deseja 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. 2. Pense sobre o que você quer com a maior frequência possível. 3. Não fale com ninguém sobre o seu plano, exceto com o grande poder dentro de você, que vai desdobrar na sua mente objetiva o método de conquista daquilo que você deseja. É óbvio que, logo no começo, você não vai ter a fé necessária para acreditar que irá obter tudo o que colocar na lista. Alguns dos seus desejos, partindo de razões práticas, podem parecer inatingíveis. Mas, entretanto, ignore esse pensamento e escreva-os na sua lista nos devidos lugares de importância que eles têm para você. Não existe a necessidade de analisar a forma como esse poder dentro de você vai realizar os seus desejos. Esse procedimento é tão desnecessário quanto tentar entender por que um grão de milho semeado em solo fértil se transforma num talo verde, floresce e produz uma espiga de milho contendo centenas de grãos, cada um capaz de fazer o que o primeiro fez. Se você seguir essas 3 regras simples, o método de realização dos seus desejos se desdobrará tão misteriosamente quanto o surgimento da espiga de milho no talo, e em muitos casos, bem mais cedo do que você espera. Quando novos desejos, que merecem posição no topo da lista ou próximo dele, surgirem em sua mente, você pode descansar com a certeza de que está progredindo corretamente. Remover da sua lista itens que você a princípio imaginara querer é outro indicador certeiro de progresso. É natural, como já falei, pelo menos no início, ser cético e ter dúvidas, desconfiança e questionamentos. Mas quando essas dúvidas ganharem força, tire sua lista do bolso ou da gaveta e leia-a novamente. Ou, se você a tem memorizada, converse com o seu poder interior sobre os seus desejos até que as dúvidas que interferem o seu progresso desapareçam. Lembre-se, 2 pontos. Nada pode privá-lo de ter aquilo que você sinceramente deseja. Outros têm essas coisas. Por que você não poderia? O poder onipotente dentro de você não entra em nenhuma discussão controversa. Ele está esperando e disposto a lhe servir quando você estiver pronto. Mas a sua mente objetiva é tão suscetível a sugestões que é quase impossível fazer qualquer progresso satisfatório quando se está rodeado por céticos. Portanto, escolha seus amigos com cuidado e associe-se a pessoas que possuam algumas das coisas que você almeja. Mas não converse sobre os seus desejos e o seu método de conquista com eles. Coloque na sua lista de desejos bem materiais como dinheiro, casa, automóvel ou o que quer que seja. Mas não pare por aí. Seja mais definido. Se você quer um carro, que tipo, estilo, preço, cor e todos os outros detalhes, incluindo para quando você quer. Se você quer uma casa, planeje a estrutura, pisos e mobília. Decida a localização e o custo. Se você quer dinheiro, escreva o montante. Se você quer quebrar um recorde no seu negócio, escreva isso na lista. Pode ser um recorde de vendas. Se for o caso, escreva o total, a data requerida e então o número de itens que você precisa vender para alcançar isso. E liste também possíveis clientes e, ao lado, escreva a soma esperada. Isso tudo pode parecer bobagem em um primeiro momento, mas você nunca vai conseguir perceber seus desejos se você não souber positiva e detalhadamente o que você quer e para quando você quer.
Se você não consegue decidir isso, você não está sendo sincero. Você deve se definir e quando você estiver definido, os resultados serão surpreendentes e quase inacreditáveis. Fique atento, porque um inimigo natural e ancestral vai sem dúvidas aparecer quando você experimentar os primeiros resultados. Esse inimigo é a descrença, que se manifesta na forma de pensamentos como, abre aspas, não é possível, isso apenas aconteceu por acaso. Que coincidência extraordinária, fecha aspas. Quando esse tipo de pensamento lhe ocorrer, agradeça e dê crédito ao seu poder onipotente pela conquista. Assim, você ganha segurança e mais conquistas. E com o tempo, prova a você mesmo que existe uma lei que realmente funciona a todo momento, quando você está em sintonia com ela. Agradecimentos sinceros não existem sem um sentimento de gratidão genuína, e é impossível ser grato sem ser feliz. Portanto, quando você está agradecendo o seu grande melhor amigo, seu poder onipotente, pelos presentes recebidos, faça-o com toda a sua alma e deixe que isso se reflita no seu rosto. O poder e o que ele faz vai além do entendimento. Não tente entender, apenas aceite a conquista com gratidão, felicidade e fé fortalecida. Parte 3. Algumas advertências e precauções. É possível querer e obter aquilo que o fará miserável, aquilo que destruirá a felicidade alheia, aquilo que causará doenças e morte, aquilo que lhe tomará a vida eterna. Você pode ter o que você quer, mas você deve levar tudo o que acompanha esse desejo. Se escolher uma ponta da vara, terá que pegar também a outra. Então, quando planejar o que você quer, planeje aquilo que você tem certeza que vai proporcionar a você e aos que você ama o melhor do que há na Terra. E assim, pavimenta o caminho para um futuro de esperança que vai muito além do pálido entendimento humano. Este método de se assegurar sobre o que você quer pode ser aplicado a tudo o que você é capaz de imaginar. E sendo um âmbito tão imenso, sugere-se que você comece a listar apenas as coisas concisas com as quais você é bastante familiarizado, como um montante de dinheiro, conquista ou a posse de bens materiais. Desejos como esses são mais fáceis e mais rápidos de se obter do que a ruptura de hábitos fixos, o bem-estar de outros e a cura de doenças mentais ou físicas. Conquiste as coisas menores primeiro. Então, tome o próximo passo. E quando esse for conquistado, você naturalmente passará a procurar objetivos mais altos e mais importantes. Mas muito antes de você alcançar esse estágio de progresso, muitos desejos dignos do seu tempo vão se colocar na sua lista. Um será ajudar outras pessoas da forma como você já foi ajudado. Fantástica é a recompensa para aqueles que ajudam e doam aos outros sem pensar em si mesmos, pois, segundo a própria lei do universo, é impossível dar sem receber. Parte 4. Em conclusão, e uma última recomendação. Um tempo atrás, Dr. Emil Coué veio aos Estados Unidos e ensinou a milhares de pessoas como ajudarem a si mesmas através da autossugestão. Outros milhares que o ouviram, mas não acreditaram na ideia, estão hoje no mesmo lugar em que estavam antes da visita do Dr. Coué. Então, o método e as regras foram apresentados a você. Você pode aceitá-los ou recusá-los. Você pode permanecer como está ou ter qualquer coisa que você desejar. A escolha é sua. Mas Deus queira que você encontre neste pequeno livro a inspiração para fazer a escolha certa, seguir o método e assim obter, como tantos outros já obtiveram, todas as coisas que você deseja. Leia o livro todo de novo, e de novo, e de novo. Memorize as 3 regras simples. Teste-as agora mesmo em algo que você queira imediatamente. Lembre-se, esse livro poderia facilmente ter se estendido por 350 páginas, mas é propositalmente curto para fazer com que seja possível e fácil para você ler
entender e utilizar. Você vai tentar? Milhares de vidas aprimoradas vão testemunhar o fato de que isso funciona. Depoimentos. Abre aspas. Por favor, mande 200 cópias de Isso Funciona. Respondendo o seu questionamento, sim, obviamente estamos usando. E sim, o consideramos simplesmente fantástico. Fecha aspas. Carol Wayne Atkinson, True State Pesquisas de Marketing, Overland Park, KS. Abre aspas. Isso funciona, é usado como prova de treinamento adjunto na Schwammt Bridges Equities por quase uma década, fecha aspas. Kevin Griffin, Schwammt Bridges Equities, Boston MA. Abre aspas. Nós agora requeremos a utilização de Isso Funciona no primeiro mês no treinamento em todas as OAS e OAS Serviços, fecha aspas. Clark North, OAS Intel, Reston VA. Abre aspas. Desde que começamos a utilizar Isso Funciona no nosso programa de treinamento de agente, notamos um aumento imenso na motivação e performance e um impulso constante nas vendas que sacode todas as baixas tendências. Por favor, mantenham-o em circulação. Fecha aspas. Stacy York, vice-presidente, Desert Realtors Association, Negócios Imobiliários, Palm Spring, CA. Abre aspas. Eu ganhei Isso Funciona em um treinamento 14 anos atrás e hoje adotei como requisito no treinamento de todos os Broadmart Centers. Rick Windsor, Broadmart Vendas e Treinamentos, São Francisco, CA. Uma carta para você do autor. Querido leitor, 2 pontos. As maiores posses que a vida nos dá são presentes misteriosamente cedidos. 2 pontos. Visão, audição, respiração. Ame a sua vida simplesmente pelo que ela é. 2 pontos. Vida. A mesma verdade se aplica a ideias. As mais ricas são dadas a nós. Por exemplo, 2 pontos. O poderoso método que esse livro lhe deu. O que você vai fazer com ele? Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que a coisa mais rentável que pode fazer é passá-lo adiante como presente? Você pode fazer isso de uma forma fácil e prática, enviando esse link para pessoas que você conhece e sabe que precisam desse método. Dessa forma, você pode ajudar a tornar outras vidas melhores e mais felizes. Você conhece pessoas que estão travadas ou preocupadas e desencorajadas. Essa é a sua chance de ajudá-las a ajudarem a si mesmas. Se você não compartilhar esse livro com elas, perderá a satisfação e a recompensa que provém de fazer o bem. Se compartilhar esse livro com elas, você se coloca na frequência da lei da vida que diz, abre aspas, é dando que se recebe, fecha aspas, e você pode prever prosperidade e conquistas na sua vida. Então, escolha agora 10 pessoas de suas relações e compartilhe esse link com elas. No mínimo, você terá a consciência de ter feito uma boa ação sem esperar recompensas, pois sabe que a real recompensa virá secretamente, em forma de força adicionada a uma vida mais próspera e abundante. Com gratidão, R.H.J.